Hail the King, capítulo 766. Determinação para matar. Vocês não estão mortos. Como vocês ainda estão vivos? Sherald ficou atordoado. Ele sentiu como se tivesse visto criaturas mortas-vivas. Claro que você quer as pessoas que viram suas ações desprezíveis mortas. Você até tentou nos matar usando as mãos dos Leonianos. No entanto, os deuses estão do nosso lado. É lamentável para você que os deuses não querem que os crimes que vocês cometeram sejam enterrados. Portanto, os deuses nos salvaram e estamos vivos. Agora, com o Santo Marcial Imperial sendo o juiz, quero buscar justiça para os irmãos que foram mortos por você. Entre esses homens, um deles com mais de 2 metros de altura disse com fortemente enquanto chamas de raiva queimavam em seus olhos. Havia uma cicatriz aterrorizante em seu rosto que tinha acabado de se curar recentemente. A partir disso, as pessoas podiam dizer que seu rosto foi quase dividido em duas metades por esse ataque. A lesão mais fatal apareceu ao lado do pomo de Adão. Se o ataque subisse 1 polegada, sua garganta teria sido cortada. Ao lado dele, seus colegas tinham ferimentos por todo o corpo, e a maioria deles não havia se recuperado. Um deles até perdeu uma perna e meio braço, e ele estava andando para frente com a ajuda de muletas. Essas pessoas estavam usando o uniforme de soldados de Zenith, e todos tinham intensa energia da morte ao seu redor, como se tivessem acabado de sair de uma pilha de cadáveres. Eles eram comandantes de baixo escalão da Legião do Vento Verde, e estavam vigiando a cidade do Vento Verde antes da guerra. Como testemunhas, viram como a província do Vento Verde e a cidade do Vento Verde caíram nas mãos dos inimigos em 1 hora e observaram como os nobres covardes abandonaram suas obrigações de proteger os cidadãos e mataram indiretamente dezenas de milhares de soldados de elite. Para escapar, esses nobres chegaram a forçar seus soldados a matar zenitianos que não queriam que fugissem, e seu egoísmo, tolice e crueldade fizeram os soldados de Zenith morrerem sob as lâminas dos Leonianos, um após o outro. Esses soldados que sobreviveram viram tudo. Entre dezenas de milhares de soldados, eles foram os únicos que sobreviveram fingindo estar mortos depois de se machucarem, e os membros do escritório de cartas os descobriram e os levaram para a capital bizantina para se curar. Se não fossem descobertos, teriam morrido devido a doenças e infecções. Hoje, Fei os convidou para vir aqui para revelar as mentiras que esses nobres sujos estavam dizendo. Essa também foi uma oportunidade de vingar os civis e soldados de Zenith que morreram na cidade do Vento Verde devido à incompetência desses nobres. Sob a liderança de Torres, esses poucos soldados subiram ao palco, revelaram suas identidades e contaram a versão da história que não foi alterada ao apontar a incompetência e crueldade desses nobres. Quando esses soldados descreveram como os nobres abandonaram os civis na cidade do Vento Verde e forçaram as dezenas de milhares de soldados a protegê-los e fugir antes que os inimigos chegassem perto, esses soldados que nem choraram quando sangraram e tiveram seus membros cortados fora choraram e gritaram alto. Nada foi mais doloroso para eles do que ver seus colegas morrerem de maneiras tão inúteis, e nada foi mais triste do que deixar os civis impotentes para as facas de açougueiro dos inimigos. As palavras cheias de tristeza saíram da boca desses soldados e foram claramente aos ouvidos de todos através dos dispositivos de amplificação mágica no palco. Todos os ouviram e seus corações foram martelados pela informação que foi revelada. Todos os crimes foram cometidos por esses nobres que gozavam de todos os privilégios. Eles usavam roupas chiques, comiam iguarias e coletavam benefícios de todos os cidadãos. No final, a multidão encarou Sherald e seus colegas com raiva. Esses nobres não tinham vergonha, não tinham senso de honra e não mereciam nada. A atmosfera no acampamento de treinamento militar era intensa. As ações desumanas desses nobres irritaram o público a um grau extremo. Mate eles! Enforque-os! Eu quero morder esses bastardos até a morte. Eles são os criminosos do Império. Deus! Eles ainda têm moral. Deus! Como pode haver pessoas tão cruéis e perversas neste mundo? Mate eles! Mate todos!
Assim que esses soldados terminaram de contar suas histórias, vozes como rugidos soaram na área. Os zangados cidadãos de Zenit e os soldados bizantinos se apertaram à frente, querendo despedaçar aqueles nobres culpados. Aqueles nobres que olhavam com desprezo para os civis o tempo todo perceberam que as pessoas que eles viam como escravos sujos eram capazes de muito poder. Foi a primeira vez que descobriram isso, e parecia que eles não se sentiriam assim novamente. As pessoas que estavam torcendo por Sherwood e os outros nobres sentiram-se desesperadas e sentiram que suas desgraças estavam próximas. Alguns deles fecharam a boca e se esconderam na multidão, algumas pessoas reviraram os olhos e se juntaram à multidão enfurecida, e alguns deles tentaram escapar furiosamente. No entanto, nenhum deles foi capaz de fugir. As pessoas que tentaram criar o caos de propósito e acusaram Constantine e o reino bizantino foram notadas pelos oficiais de execução da lei de Chambord e todos foram descobertos. No final, antes que os oficiais de execução da lei de Chambord pudessem se aproximar, a multidão enfurecida identificou aqueles que estavam do outro lado e os expulsou. Execute! Fei ordenou sem piedade. Esses espiões e pessoas mal intencionadas não foram poupados, e suas cabeças rolaram no chão depois que os executores de Bizantino ergueram suas lâminas e cortaram. Sangue foi derramado. Não que Fei fosse muito cruel. No momento, o Império estava em uma situação perigosa. Como a única resistência na região sul de Zenit, o reino bizantino foi o único reino capaz de construir seu exército. No entanto, muitos refugiados e soldados derrotados invadiram a capital bizantina e provavelmente havia todos os tipos de personagens mal intencionados escondidos entre eles. Se Fei não fosse capaz de atordoá-los e impedi-los de fazer algo ruim, talvez o reino bizantino caísse em caos e batalhas internas depois que ele partisse para sua jornada. Fei já estava determinado a eliminar todos os obstáculos no caminho do jovem rei bizantino e ajudá-lo a estabelecer a autoridade incontestável. Mesmo que Fei tivesse que matar muitas pessoas mal intencionadas dessa vez, ele estava disposto a fazê-lo. Assim como Sherwood e outros nobres disseram, esse reino tinha que ter uma estrutura clara e centralizar todo o poder. Essa força de resistência na região sul de Zenit só poderia sobreviver sob os ataques dos inimigos apenas se um homem estivesse no comando. Em um instante, centenas de cabeças rolaram no chão e cadáveres sem cabeça foram empilhados como montanhas. O sangue formou rios e o cheiro de sangue permeou o ar. Isso não acabou. Logo, milhares de pessoas foram capturadas pelos oficiais de execução da lei de Chambord e pelos guerreiros bizantinos, e foram escoltados ao grupo de treinamento militar. Esses foram todos os alvos confirmados pelo escritório de cartas. Havia espiões inimigos, pessoas mal intencionadas que foram subornadas por Sherwood e seus colegas, bandidos que mataram civis inocentes e criminosos que tinham várias condenações. Nenhum deles foi perdoado e tiveram o mesmo destino que as pessoas que foram executadas anteriormente. Os cadáveres sem cabeça com sangue quente fluindo deles formaram uma montanha, e as cabeças foram empilhadas no pico. Era uma cena indescritível e impressionante, e todos sentiram a raiva e determinação do santo marcial imperial. A partir disso, as pessoas também sentiram a presença dominadora dos bizantinos e sua determinação em combater os invasores e proteger os civis do império. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 767. Navegando. No final, apenas cerca de uma dúzia de nobres ainda estavam amarrados no palco, incluindo Sherwood e seus colegas. Depois de ver essa cena sangrenta e cruel, esses grandes nobres que só sabiam lutar pelo poder e criar conspirações ficaram aterrorizados. Berezov e Goulet desmaiaram de medo, e o general Vincent, que era o ex-comandante da Legião do Vento Verde e deveria ser corajoso, defecou em si próprio. Era difícil acreditar como um personagem tão tímido e covarde se tornou o comandante da Legião do Vento Verde, que guardava a importante cidade militar, Cidade do Vento Verde. Splash! Depois que alguns baldes de água gelada foram jogados em seus corpos, todos os homens nobres gritaram com todo o poder de seus pulmões e acordaram.
Alguns deles choraram e pediram misericórdia, colocando as culpas nos outros. Alguns deles ficaram tão aterrorizados que nem conseguiram dizer uma palavra. Apenas o líder deles, Sherwood, estava indo melhor. Como um macaco que tinha um pedaço de pau na bunda, Sherwood gritou: "Não! Você não pode me matar! Mesmo que você seja o Santo Marcial Imperial, não pode matar nobres que foram canonizados pela família real de Zenith. Vocês podem me julgar e me prender, mas apenas o Imperador Yasin pode emitir a ordem de execução para os nobres. Você está passando dos limites. Rei de Chamborda. Você está passando dos limites. Você será punido." De acordo com as leis de Zenith, o Santo Marcial Imperial não tinha o poder de executar nobres de Zenith. De fato, o Santo Marcial Imperial nem sequer tinha autoridade para se envolver com a política regional ou as forças armadas. Somente a família real e o quartel-general militar imperial tinham esse poder, portanto, nobres como Sherwood deveriam ser enviados a São Petersburgo para serem julgados. Embora o que Fei fez hoje à noite tenha sido justo e tenha feito as pessoas se sentirem emocionadas, ele estava ultrapassando os limites de acordo com as leis, e seria interrogado pela família real e pelo Palácio Imperial dos Cavaleiros. Esta era a última aposta de Sherwood. Se ele pudesse sobreviver hoje, havia uma chance de ele escapar de tudo isso. Mesmo que todas as evidências estivessem contra ele, ele poderia tentar usar sua rede para influenciar o veredicto. Embora ele não consiga manter seu nobre título, ele não seria executado. Depois de alguns anos, o efeito do que ele fez nesta guerra terá desaparecido, e ele poderá ter a chance de voltar ao círculo de poder. No entanto, Fei respondeu à acusação de Sherwood. Se eu não o matar, os soldados não poderão proteger a região sul de Zenith, as almas dos heróis que morreram pelo Império não poderão descansar em paz, e os insetos como você não serão avisados o suficiente. Portanto, você tem que morrer esta noite. Fei enfatizou cada palavra, e seu espírito assassino apagou todas as esperanças de Sherwood e o deixou desesperado. Execute! Se alguém discordar da minha decisão hoje, pode vir e me encontrar. Fei olhou para os civis e soldados enfurecidos que olhavam para ele com expectativa nos olhos, e ele declarou claramente ao emitir a ordem de execução. Os carrascos bizantinos empurraram aqueles nobres para o posto de execução e ergueram suas lâminas. Nesse momento, o rei Constantine de Bizantine subitamente subiu no posto de execução, pegou uma faca da mão de um carrasco e matou esses nobres que estavam lutando, implorando ou já haviam desmaiado. Ele os decapitou um a um. Felicidades soaram no acampamento de treinamento militar instantaneamente. Isso era algo que as pessoas queriam ver depois de ouvir essas histórias de horror. A partir de agora, qualquer pessoa que se atreva a causar problemas na região sul, criar conflitos internos e lutar pelo poder de maneira doente receberá o mesmo tratamento. Mesmo que eu não esteja aqui, a mesma regra se mantém. As palavras de Fei ressoaram no céu escuro, assim como na mente de todos. Desde o início do Império Zenith, nobres nunca haviam sido mortos assim. Dos três principais massacres nobres, o incidente na Cidade das Duas Bandeiras e este incidente aqui estavam ambos na lista. A partir desse momento, Fei também ganhou outro apelido secreto em Zenith: Matador de Nobres. O segundo dia. O céu estava azul e nenhuma nuvem podia ser vista, parecia que um cristal azul gigante estava incrustado no céu. Ver esse céu sozinho foi suficiente para fazer as pessoas se sentirem calmas e pacíficas. As ondas no oceano eram amenas quando a brisa soprava e refletiam a luz do sol. Além disso, a brisa soprava sobre o sabor úmido e salgado do mar, e isso era algo raro para as pessoas que não tinham viajado no oceano antes. Havia um navio de guerra de tamanho médio de Leão viajando adiante na calma superfície do mar, e suas velas negras foram erguidas. Cerca de 5 horas atrás, Fei e os estudantes da Universidade Civil e Militar de Chambord entraram neste navio de guerra de Leão, que foi capturado após a batalha, e deixaram o porto da capital bizantina em silêncio. As notícias sobre a partida de Fei eram confidenciais, e apenas algumas pessoas, incluindo o rei Constantine, sabiam disso.
Quando era meio-dia, o navio de guerra já estava longe no mar. Depois de olhar ao redor, Fei descobriu que ele só podia ver o oceano, e nenhuma ilha podia ser vista. No momento, havia apenas alguns pássaros gigantes que Fei não sabia o nome voando no céu. O rei Alexandre partiu para Chambord na noite passada. Agora, havia apenas algumas pessoas ao redor de Fei. Exceto 9 estudantes, Torres e Usk, todos os outros oficiais de execução da lei e cavaleiros do Zodíaco permaneceram no rei Alexander. Fei escolheu um encouraçado leoniano de tamanho médio para esta jornada. Depois que o navio foi rapidamente consertado, o rei escolheu 40 marinheiros fortes dos cativos de Leon para controlar o navio de guerra e também levou aquele jovem nobre chamado Ryanite, que sobreviveu ao massacre da noite passada, e o rei Buckingham de Leon. O navio ainda tinha as bandeiras e símbolos de Leon, e seguiu em direção ao Império Leon com Buckingham como guia. Ao meio-dia, o navio já havia saído de Ubay Storm Point. Mar de Fragrância era um mar interior no continente de Azeroth, poderia ser descrito com mais precisão como um lago. A maior parte da água estava dentro do continente de Azeroth, com alguns rios que levavam ao mar fora do continente. No entanto, como seu tamanho era enorme, estava cheio de água salgada e havia rumores de ser a casa da tribo do mar. As pessoas se acostumaram a se referir a ela como um mar. Havia as algas únicas chamadas algas perfumadas nesse corpo de água, e essas algas emitiam um cheiro perfumado. Após cada inverno, as algas cresciam rapidamente devido ao clima quente e todo o mar cheirava bem. Foi aí que esse mar ganhou esse nome. Se a matriz mágica para a velocidade de cruzeiro não fosse ativada, levaria cerca de 2 meses para ir da Baía Storm Point até a costa norte do Império Leon. Obviamente, com a matriz mágica de cruzeiro ativa, levaria apenas 5 a 6 dias. No começo, o rei e os alunos adoraram as paisagens, e ficaram no convés e gostaram do que estavam vendo. Alguns dos alunos até vestiram os trajes de banho que foram projetados pelo rei quando ele estava entediado, e saltaram para o oceano e nadaram com os peixes, se divertindo muito. Depois de olhar o oceano por um longo tempo, Fei ficou um pouco entediada. À tarde, Fei entrou na cabine sozinho. Diablo World, modo inferno. Em uma terra distante chamada Lut-Golem, havia um lugar chamado Vale das Cobras. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 768. Aumento da força. Sob o sol quente, Fei e Helena apareceram no topo de uma estátua de Deus meio quebrada no deserto. Esta estátua de Deus tinha pelo menos 100 metros de altura e ninguém sabia quando foi feita. Parecia antigo e estava rachado, e 2/3 do corpo estavam cobertos pela areia amarela. Apenas uma parte da parte superior do corpo foi exposta e apenas metade da face ainda estava intacta. Fei criou um galpão simples para bloquear o sol e olhou em frente. Na sua visão, havia um magnífico e gigantesco portão de pedra. Era feito de pedras marrons e esse portão estava meio embutido nessa parede do penhasco. Todos os tipos de estátuas não humanas estavam situados ao redor do portão, e várias imagens antigas e símbolos místicos estavam gravados na parede do penhasco. Olhando de longe, parecia que esse portão gigante era a boca de um animal enorme e devorava a luz do sol, somente a escuridão podia ser vista dentro dela. Este lugar era o destino da viagem atual de Fei, Templo da Garra da Víbora. Nos últimos tempos, Fei havia completado todas as missões no primeiro mapa, Acampamento dos Trapaceiros, e se aventurou no segundo mapa, Lut-Golem, que era como a pérola no deserto. Ele havia matado o monstro chamado Radamentammenmenhad e completou a primeira missão, Covil de Radamentammenmenhad. No momento, apenas um último passo era necessário para concluir a segunda missão, o Cajado Oradric. Hoje, Fei estava planejando entrar no Templo da Garra da Víbora e matar o chefe, Fungiskin, para obter o amuleto Oradrico. Juntamente com os outros componentes que Fei já obteve, ele pode ser transformado no Cajado Oradric. Além disso, a terceira missão, o Sol Contaminado, seria concluída com a morte de Fungiskin e a destruição do altar que esse monstro estava protegendo,
e Fei seria capaz de ir diretamente para a quarta missão. Depois de matar os monstros que atacavam do vale, Fei e Helena rapidamente se aproximaram do portão de pedra. Fei teve que admitir que, após a elevação das dificuldades, o modo inferno era muito mais aterrorizante do que outros modos. Enquanto ele caminhava no deserto, qualquer monstro aleatório que Fei encontrava estava no nível da classe Sol. Como Fei não podia usar sua anomalia solar no Diablo World, ele só podia lutar contra os monstros de frente. Além disso, não era apenas o aumento de força para esses monstros. Fei descobriu que, no modo inferno, todo o Diablo World se tornou um verdadeiro inferno. Todos os monstros, incluindo os de nível mais baixo, possuíam impressionante inteligência de combate. Eles podiam identificar o nível de poder de seus inimigos e sabiam como escapar, lutar em grupos, controlar o tempo e até atrair seus inimigos para as armadilhas. Fei sentiu que esses monstros tinham suas próprias almas e inteligência, tornando-se muito perigosos e assustadores. Foi por isso que a progressão e a velocidade de subida de nível de Fei diminuíram muito desde que ele entrou no Diablo World no modo inferno. Ele teve que passar quase um mês e meio passando no acampamento dos trapaceiros, e as duas primeiras missões em Lut Gholein levaram a Fei quase 20 dias. Durante o processo de matar monstros, Fei começou a sentir a enorme pressão que não existia antes. Especialmente quando ele enfrentou chefes como Andariel, ele não tinha mais a vantagem da inteligência e do instinto de combate que existiam no modo normal e no modo pesadelo. Dessa vez, Fei consumiu muitas poções e lutou por mais de uma dúzia de horas. Ele mal conseguiu matar Andariel, que já tinha inteligência. Quando venceu a batalha, ele ficou gravemente ferido e quase teve a chance de experimentar a morte no Diablo World pela primeira vez. O que decepcionou Fei foi que, embora ele matasse muitos monstros e subisse de nível, ele não encontrou os outros componentes do conjunto de itens e Rei Imortal. Parecia que sua sorte estava esgotada. No modo inferno, havia perigos por toda parte. Se Fei não tomasse cuidado, ele poderia morrer de verdade. Afinal, as sensações dolorosas que ele sentiu quando se machucou não eram brincadeiras. Como Fei não tinha certeza se poderia ser revivido como o jogo em sua vida anterior, ele teve que prestar muita atenção e tratar cada missão seriamente. O Templo da Garra da Víbora era conhecido pelos perigos em potencial no segundo mapa, então Fei só veio aqui com Valkyrie e Helena depois de ficar bem preparado. Segundo a teoria de Caim, o templo é dividido em dois níveis. O primeiro nível é mais fácil de passar, mas o segundo nível está cheio de perigos. Quando entramos, não se apresse, certo? Mesmo se precisarmos gastar mais tempo com isso, tudo bem. Segurança primeiro, ok. Fei lembrou sua esposa Valkyria enquanto convocava sua armadura. Então, ele entrou no portão de pedra e entrou na escuridão. Após o casamento, o rei percebeu que ele começou a ficar irritado. Obviamente, um dos motivos foi que a Valkyria se tornou mais direta e destemida recentemente, enquanto ela e Fei completavam missões. Ao enfrentar monstros, ela nunca recuou e lutou até o último momento. Seu novo estilo de batalha direta aumentou a velocidade deles, mas também a fez sofrer mais lesões. Portanto, sempre que Helena lutava, Fei sentia como se estivesse mais nervoso, e seu coração disparava. O Templo da Garra da Víbora era um lugar aterrorizante, não recebeu o nome por nada. Fei e Helena passaram mais de 4 horas limpando o primeiro nível. Quando eles descobriram o caminho para o segundo nível, todas as poções que eles tinham estavam esgotadas, e eles tiveram que interromper seu progresso e voltar para Lut Gholein usando o pergaminho do portal da cidade para reabastecer seus suprimentos. Depois que eles retornaram ao Templo das Garras da Víbora e chegaram ao segundo nível, tiveram que passar mais de 4 horas novamente. Pouco antes de o limite diário de jogo ser alcançado, eles pagaram um preço alto e finalmente foram capazes de matar o chefe, Fungiskin, e limpar todos os monstros no segundo nível. Fei estava coberto de sangue e um de seus braços quase foi cortado, todos os tipos de lesões eram visíveis em seu corpo. O abdômen de Helena foi perfurado por uma flecha e ela também foi gravemente ferida.
O que decepcionou Fei foi que ele ainda não conseguiu nenhum item de primeira linha. No entanto, seu personagem bárbaro subiu de nível, alcançando o nível 22 do modo inferno. Além disso, Helena conseguiu pontos de experiência suficientes e atingiu o nível 13 do modo inferno. Com o aumento dos níveis, 2 raios de luz dourados dispararam do céu e os envolveram. Os ferimentos em seus corpos foram rapidamente curados e sua resistência foi reabastecida. Portanto, eles não sofreram muito dano em geral nesta batalha. Depois de limpar rapidamente o campo de batalha, Fei encontrou o amuleto de Horadric, que estava no altar das garras de víbora, e ele completou a segunda missão, o cajado Horadric. Desde que ele também matou o chefe, Fangskin, durante o processo, ele também completou a terceira missão, o Sol Contaminado. Matando 2 pássaros com uma pedra. A progressão das missões de Fei foi para frente rapidamente. Depois de tudo isso, o limite diário de jogo foi atingido. Fei perguntou a Helena sobre a recente situação no reino de Chamboda, e ele soube que o projeto de renovação estava indo bem, e os Omondianos não voltaram para a vingança. Depois de passar algum tempo íntimo com a Valquíria, Fei deixou o Diablo Old. Quando Fei saiu da cabine, já era fim de tarde. Ei, você gosta desta novel? Acha que... Hail the King, capítulo 769. Besta gigante do mar profundo. O tempo estava bom e o navio de guerra ainda não havia encontrado tempestades ou turbulências. No momento, a brisa noturna soprava levemente contra o navio, e a lua brilhante pairava no céu, espalhando a luz da lua sobre a terra e o oceano. A temperatura estava mais baixa no começo da noite, mas Fei não se importava, pois ele era um poderoso guerreiro. Alguns peixes que Fei não sabia o nome saltariam para fora da água aleatoriamente, e os pássaros zuniam e voavam enquanto suas asas brancas faziam parecer que raios de relâmpago branco estavam piscando durante a noite. A brisa noturna continha muitos elementos aquáticos e era quente e úmido, fazendo as pessoas se sentirem muito confortáveis. Vendo Fei saindo, Torres, que praticava arco e flecha no convés, rapidamente se aproximou e relatou o que aconteceu durante o dia ao rei. Como os marinheiros que estavam operando o navio de guerra eram leonianos capturados e o guia era o maior cativo Buckingham, os chambodianos não conseguiam abaixar suas guardas. Portanto, quando Fei estava treinando em seu próprio quarto, Torres supervisionava tudo com a ajuda dos 9 estudantes universitários. O outro guarda de Fei, Uski, estava encarregado de cuidar da cozinha, da comida e dos trabalhadores de lá. Este foi o primeiro dia no mar, e o navio não ativou sua matriz mágica de cruzeiro sob o comando do rei. Portanto, a velocidade foi baixa. Exceto por encontrar alguns navios mercantes, nada de inesperado aconteceu. Os cativos de Leon eram bastante obedientes, e o rei Buckingham também afastou sua atitude teimosa e incorporadora. Com esse experiente comandante da Marinha de Leon guiando o caminho, o navio de guerra avançou suavemente e não teve nenhum problema. À noite, Fei e os alunos desfrutaram de um agradável jantar de peixe grelhado no convés, enquanto observavam a paisagem pouco visível ao seu redor. Rapidamente, a noite passou. A manhã do segundo dia ainda estava com um bom tempo. O céu estava limpo, sem nuvens, apresentando uma ótima imagem. Além disso, não parecia haver vento. Este navio de guerra chamado Brilliance finalmente ativou a matriz mágica de cruzeiro e começou a acelerar e viajar em alta velocidade. Exceto por instruir e ensinar os alunos pela manhã, Fei se trancou em seu quarto a maior parte do dia. No Diablo Old, Fei recebeu as quarta e quinta missões em Lut Golem, que eram o Santuário Arcano e o Invocador, respectivamente. O rei de Lut Golem confiava em uma pessoa má, e isso fez seu palácio real cair nas mãos erradas. No final, seus guerreiros só foram capazes de salvar a cidade que estava acima do solo. Fei foi convidado a entrar no Santuário Arcano, que estava no fundo do palácio, limpar todos os monstros, matar o invocador que convocou todos esses monstros e encontrar o Diário de Horazon, que continha as informações sobre como derrotar os senhores no inferno.
Fei já tinha estado no Santuário Arcano 2 vezes, uma vez no modo normal e outra no modo pesadelo. No entanto, ele ainda não se atreveu a ser descuidado e, assim, avançou lentamente. O Santuário Arcano era uma estrutura complexa, semelhante a um labirinto, que parecia ter sido construída no vazio e era um lugar místico. Os complicados corredores e os túneis fluíam no vazio, e eles se entrelaçavam. Havia corredores em todas as direções, e os caminhos de pedra branca e o vazio negro formavam um nítido contraste. Os gritos e uivos dos demônios fizeram esse espaço estranho parecer mais silencioso quando estava quieto, e os monstros e demônios correram para Fei de todas as direções, incluindo o vazio. Havia muitos deles, e seus poderes eram chocantes. A estrutura de labirinto e os monstros aparentemente incontáveis fizeram o rei avançar muito lentamente. Depois de passar um dia inteiro jogando, Fei e Helena ainda não conseguiram eliminar todos os monstros no Santuário Arcano. Quando saíram no final do dia, eles só subiram de nível uma vez e mal exploraram um terço do mapa. Outro dia se passou. Sob o impulso da matriz mágica de Cruzeiro, o Brilhance já havia viajado mais de dezenas de milhares de quilômetros no mar. Ainda era outro dia de paz, e os cativos de Leon eram obedientes e não resistiram. Parecia que eles também estavam tentando voltar rapidamente ao Império e operaram o navio de guerra com força total. Desde o início da jornada, o Brilhance não encontrou nenhum problema. Quando a noite chegou, tudo no mundo ficou pintado de prata sob a luz da lua, e a superfície do oceano era realmente reflexiva como um espelho. Fei ficou no convés do navio e olhou em frente, pensando em como deveria iniciar seu plano quando chegasse ao Império Leon. De repente, mais de uma dúzia de sombras negras gigantes apareceram a vários quilômetros de distância sob o oceano e esticaram a cabeça, quebrando a superfície calma. Frias luzes azuis brilhavam em seus olhos enquanto olhavam na direção do navio, e então desapareceram rapidamente no oceano. Bestas aquáticas. Bestas demoníacas. Fei repentinamente pensou em algo, e o agudo instinto de um bárbaro lhe disse que algo estranho estava acontecendo debaixo do oceano. Embora esses 2 dias no oceano fossem pacíficos e tranquilos, Fei sentiu alguma estranheza que era difícil de descobrir. O rei tinha certeza de que algo aconteceria em breve. Aquelas estranhas criaturas marinhas não apareceram novamente naquela noite. Quando o sol apareceu no horizonte, Fei voltou para a cabine do convés e entrou no Diablo World para matar mais monstros. Ele estava tentando ficar mais forte antes de chegar ao Império Leon, para que a taxa de sucesso de seu plano aumentasse um pouco mais. 8 horas depois. O nível de Fei aumentou e ele agora era um bárbaro do nível 24 no modo inferno, e Helena chegou ao nível 15 do modo inferno. Eles haviam explorado quase todo o Santuário Arcano, e apenas um décimo da área ainda restava. Mesmo estando longe do fim deste lugar, eles já sentiam as flutuações daquele misterioso poder de convocação. Estava vindo daquele invocador maligno que transformou a cidade de Ulut-Golem no inferno dos humanos e no paraíso dos monstros. Fei usou sua energia espiritual para sentir um pouco essa flutuação de energia, e ele sentiu que esse invocador estava perto do reino do Sol Nascente, que era mais poderoso que ele no momento. Além disso, como o limite diário de jogos de hoje estava quase chegando, Fei pensou nisso e decidiu lutar contra o invocador da próxima vez. Depois de deixar o Diablo World, Fei quis subir ao convés para relaxar um pouco. No entanto, assim que ele saiu da cabine, ouviu uma série de suspiros, gritos e gritos vindos dos cativos de Leon. Então, o navio de guerra sacudiu fortemente como se atingisse um recife. O rosto de Fei mudou de cor, e ele correu e apareceu no convés. Besta do mar! Este é um besta gigante do mar profundo. Droga! Deparamos com uma terrível besta gigante do mar profundo. Um cativo de leão gritou como todos seus pulmões quando seu rosto empalideceu. Ele estava exposto por cima e queria se esconder embaixo do convés enquanto tentava fugir. No entanto, um tentáculo vermelho com mais de 1 metro de diâmetro transversal atravessou a superfície do oceano e enrolou-se na cintura deste homem, puxando-o para o oceano. Não! Ah, me salve! Salve-me!
Aquele marinheiro gritou em desespero. Os outros marinheiros estavam aterrorizados agora, e outros tentáculos apareciam ao redor do navio e puxavam as pessoas para o mar. Vários marinheiros foram jogados no ar, e estava caótico no convés. No momento, todos os marinheiros queriam fugir e se salvar, sem tempo para resgatar outros. Ei, você gosta desta? Hail the King, capítulo 770. Poder misterioso. Voxos! 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 Fei sacudiu os dedos e disparou muitas energias douradas da espada, e as energias da espada avançaram e cortaram todos aqueles tentáculos. Então, o rei acenou com as mãos e puxou os marinheiros que já haviam sido arrastados para fora do navio. Voxos! 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 Ao mesmo tempo, raios verdes dispararam para o mar a partir da vela principal, parecendo mísseis. Com esses raios de luz verde correndo na água, mais de uma dúzia de buracos profundos apareceram no oceano, cada um com um diâmetro de cerca de 1 metro. No momento seguinte, uma série de gemidos e lamentos soou debaixo d'água. A superfície do oceano, que estava relativamente calma, de repente se tornou violenta. Ondas enormes pareciam bestas terríveis lutando e mexendo a água por baixo. Então, ondas de vermelho escuro rolaram na superfície, tingindo a água em 1 km² vermelho. O prisioneiro mais importante de Brilliance, Buckingham, apareceu no convés, e ele gritou e comandou os marinheiros que estavam correndo e fugindo. Com a aparição de Buckingham, os marinheiros voltaram às suas posições originais e controlaram o Brilliance da melhor maneira possível. Gradualmente, o navio de guerra que tremia e se movia desordenadamente devido às ondas se estabilizava. Nesse momento, o mar violento também se acalmou e as ondas gigantes diminuíram. Os cadáveres de 6 bestas gigantes do alto mar flutuavam sobre a superfície da água. Esses cadáveres tinham cada um mais de 100 metros de comprimento, quase alcançando o tamanho de Brilliance. A pele, que tinha um brilho vermelho, era coberta por um líquido espesso, fazendo-os parecer polvos gigantes. Cada um desses animais tinha uma boca enorme, com muitas camadas de dentes, e cada um deles tinha 16 tentáculos com mais de 100 metros de comprimento. Esses tentáculos eram as coisas que quase puxaram os marinheiros para o oceano. Esses animais gigantes do alto mar eram o assassino de navios no oceano, numerosas pessoas morrem no mar por causa deles. Infelizmente para eles, eles encontraram Fei e esses cambodianos que eram bestas cruéis, da terra. No final, todos foram mortos pela impressionante força do Filho do Vento Torres e suas chocantes habilidades de arco e flecha. Torres pulou em um cadáver gigante e observou atentamente por um tempo. De repente, ele engasgou como se descobrisse algo, e pulou de volta para o navio e relatou a Fei: essas bestas gigantes não têm energias mágicas ou energias guerreiras, eles não podem ser contados como bestas demoníacas. Eles só possuem força física aterradora devido aos seus tamanhos grandes. No entanto, eu encontrei isso neles. Ao dizer isso, Torres acenou com as mãos e mostrou as coisas que pegou dos cadáveres. Pareciam grandes pedaços de armadura de bronze. Devido ao longo tempo na água, alguns organismos aquáticos viviam neles, como pequenas algas marinhas. Depois de limpá-los, os padrões e marcas simples nessas placas de bronze indicavam que foram forjados de forma única, e os ganchos traseiros foram provavelmente usados para embutir essas placas de metal nos animais. Essas criaturas do mar são controladas e criadas por alguém. Fei ficou muito surpreso ao pensar: quem poderia ter a capacidade de criar animais tão gigantescos? Embora esse palpite fosse muito selvagem, as placas de bronze nas mãos de Torres provaram tudo. Fei pulou nos cadáveres flutuantes com os 9 estudantes, incluindo Louise, Pato e Brand. Depois de observar, eles notaram que havia pelo menos 30 a 40 placas de bronze em cada animal gigante do fundo do mar, e as placas de bronze cobriam os pontos vitais neles, exceto pelos tentáculos. Essas placas de bronze foram dispostas de tal maneira que era impossível que essas placas de bronze crescessem fora do corpo dessas criaturas marinhas naturalmente. Estes não são materiais de bronze comum. Eles são feitos do cavalo marinho de bronze,
e só podem ser encontrados nas profundezas do mar. Dos 9 estudantes universitários, um jovem de pele escura e cabelos pretos curtos observou com mais atenção e reportou a Faye. O nome dele era Oscar e ele era um estudante único na universidade. Oscar não gostava de energia guerreira ou energia mágica. Em vez disso, ele estava mais interessado em alquimia e em todos os outros campos estranhos. Na Universidade Civil e Militar de Chambord, ele fez cursos de fundição de metais e derivados mágicos, que eram duas classes que não eram populares. No entanto, ele era extremamente talentoso nessas áreas e era apreciado por pessoas como a Cara, Cain e Charcy. Ele poderia ser considerado um cientista louco. Esse tipo de cavalo marinho de bronze só pode ser encontrado no fundo do mar, e as pessoas comuns não conseguem ir tão fundo. Também se ouve que apenas o fogo no mar pode derreter o bronze do cavalo marinho de bronze. As chamas normais em terra mal podiam moldar suas propriedades. Desde que ele finalmente teve a chance de mostrar seu conhecimento na frente do rei, Oscar não agiu mais como adulto e contou a Faye tudo o que sabia emocionado. Oscar coletou mais de uma dúzia de placas de metal intactas feitas com o cavalo marinho de bronze e queria fazer algumas experiências com elas. Além disso, ele queria estudar os padrões neles e sentiu que poderia obter mais informações. Depois de parar por cerca de 1 hora, Brilliance continuou avançando lentamente. No entanto, uma tempestade repentina apareceu no meio da noite. As nuvens escuras estavam baixas no céu, pressionando o oceano. Estava escuro, apenas os raios prateados que brilhavam no céu iluminaram a área momentaneamente. Exceto por isso, estava escuro como breu em todos os lugares. No final, a chuva caía do céu em ondas, como se o céu estivesse desabando. Brilliance foi finalmente desafiado pelo poder da natureza. Desta vez, o cativo número 1, o rei Buckingham de León, deu um passo à frente. Como um dos principais comandantes da Marinha de León, ele estava muito acostumado a essa situação. Ele deu ordens aos outros cativos e os fez controlar o navio com segurança. Eles só foram capazes de suportar essa tempestade quando as luzes apareceram no horizonte. No entanto, ainda havia vítimas. 6 marinheiros foram pegos pelas enormes ondas, desaparecendo por completo. Embora Torres tenha salvado outros 10 marinheiros a tempo, eles bateram em escadas e outras coisas, perdendo a capacidade de trabalhar temporariamente. Portanto, eles tiveram que descansar na cabine. Os chambordianos que estavam acostumados a viver em terra experimentaram o poder do oceano pela primeira vez. Depois da turbulência de uma noite, todos estavam com tonturas. Embora fossem poderosos, vomitaram muitas vezes. No final, eles tiveram que deitar em suas camas e descansar. Somente Oscar foi capaz de suportar de alguma forma isso. Enquanto seus colegas de classe vomitavam na beira do convés, ele estudava o bronze do cavalo marinho com interesse, como se nada estivesse acontecendo com ele. Inesperadamente, Brilliance foi atacado pelas bestas gigantes do mar profundo novamente ao meio-dia. Desta vez, mais de 20 bestas vieram e atacaram juntas, quase virando o Brilliance de cabeça para baixo. Se Faye de repente não libertasse seu poder e matasse mais de uma dúzia de bestas gigantes do mar profundo, as pessoas no navio só poderiam nadar em direção ao Império Leão. Esse ataque repentino deixou claro que não era uma coincidência. Brilliance estava sendo alvo de uma força misteriosa no oceano. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 771. Por Luan King. A tribo do mar. Assim como esperado, todos os tipos de situações ocorreram no dia seguinte. Brilliance foi atacado repetidas vezes por várias criaturas do mar. Como se Brilliance fosse um pedaço de carne e essas criaturas do mar fossem lobos famintos, essas criaturas estranhas, porém poderosas, mal podiam esperar para causar problemas. Entre eles, havia peixes gigantes que podiam criar ondas enormes com suas caudas, bestas gigantes do fundo do mar que tinham muitos tentáculos, tartarugas gigantes com centenas de metros de comprimento, pequenos peixes metálicos que podiam sair da água como flechas.
No final, apareceram bestas demoníacas elementares da água que podiam controlar o elemento da água. Elas tinham inteligência básica e eram capazes de se comunicar e agir como uma tropa bem treinada. Alguns cuspiram blocos de gelo, outros criaram ondas gigantes e outros convocaram vento e chuva. O elemento da água era abundante no mar. Mesmo os feitiços de nível 3 e 4 elementar da água tinham o poder dos feitiços de nível 5 e 6 nas mãos desses animais. Foi bastante aterrorizante. Algumas vezes, o Brilhance quase foi virado. Claro, quase todas as criaturas do mar e bestas demoníacas foram mortas. De fato, Fei nem se mexeu. Com Torres e a coordenação dos estudantes universitários, os cadáveres de todos os tipos de criaturas marinhas flutuavam na superfície do oceano após cada batalha. Algumas espécies raras foram puxadas para o navio e cozidas, criando algumas iguarias. Além disso, os cadáveres de criaturas marinhas que tinham formas estranhas também foram puxados e transformados em espécimes de amostras. A Universidade Civil e Militar de Chambord iniciou novos cursos nessas áreas, e esses espécimes podiam ser usados imediatamente. No entanto, quando o Brilhance se aprofundou no mar, ele enfrentou mais pressão e o corpo do navio foi danificado. Esta não é uma força comum ou piratas. No mar, ninguém poderia controlar tantas criaturas marinhas e bestas demoníacas elementares da água. Após um momento de fôlego, o cativo número 1 e o especialista em cruzeiros, Rei Buckingham, de Leon, encontrou Fei e conversou com ele seriamente. Ah! Quem você acha que está por trás disso? Isso talvez seja a tribo do mar. Fei entrou em um momento de silêncio depois de ouvir isso. A tribo do mar, o palpite de Buckingham parece ridículo, pensou. Após a Era Mítica, o termo tribo do mar raramente era usado por pessoas em terra. Como membro da aliança que perdeu a Grande Guerra, a tribo do mar e as outras raças desapareceram e não foram encontradas em lugar algum. Embora algumas pessoas afirmem ter visto os vestígios da tribo do mar, essas alegações não podiam ser levadas a sério. Após investigações, descobriu-se que todas essas alegações eram histórias compostas por poetas viajantes. No entanto, se não fosse a tribo do mar, quem mais poderia comandar tantas criaturas do mar e bestas demoníacas elementares da água? Dentro de 500 mil quilômetros de Zenith, nenhum dos impérios tinha essa capacidade. Afinal, os oceanos eram territórios que não podiam ser dominados por humanos. Embora todos os grandes impérios tivessem marinhas e soubesse que eram poderosos, estavam longe de controlar todo o oceano. Uma tempestade gigante, porém comum no mar, era o suficiente para afundar uma frota gigante, tornando-os o alimento das criaturas marinhas. As frotas que eram controladas por seres humanos só podiam operar pela costa. Mesmo no mar interior como o Mar da Fragrância, marinheiros inexperientes sabiam que era igual a cometer suicídio para ir fundo no centro. Tudo bem. Mesmo que seja a tribo do mar, o que eles podem fazer? Fei não pôde concluir depois de pensar por um tempo, então desistiu completamente. Ele simplesmente ordenou que Buckingham avançasse Brilhance o mais rápido possível, para que pudessem chegar ao Império Leão mais rapidamente. Depois de ouvir as palavras de Fei, Buckingham congelou por um segundo e não sabia o que dizer. Como eles já estavam sendo alvejados, era inútil pensar demais quando já estavam tão profundamente envolvidos. Não importava a que força essas criaturas marinhas pertenciam. Enquanto eles continuassem atacando o Brilhance, a força por trás deles iria se mostrar eventualmente. Pior ainda, Fei teria que se envolver em uma batalha difícil. Eu ficaria com medo disso. O gênio ousado e destemido do bárbaro estava agindo no corpo de Fei novamente. No dia seguinte de manhã, quando Fei saiu do modo inferno no Diablo World, sua expressão não parecia boa. Depois de usar todo o tempo diário de jogo, Fei ainda não foi capaz de derrotar o chefe final no Arcane Sanctuary, o maligno invocador. Nas 8 horas que Fei passou no Diablo World, ambas as partes se envolveram em lutas ferozes e sofreram ferimentos graves. De acordo com essa tendência, Fei pode precisar de mais 2 dias para matar o invocador,
era o dobro da estimativa de Fei. Puta merda! A dificuldade está aumentando cada vez mais no Diablo World. Fei pensou rapidamente quando saiu da cabine. Ele se perguntou se deveria parar de melhorar o personagem bárbaro, já que não era uma boa ideia se apressar e dedicar tempo às outras 6 classes. De repente, uma série de gritos soou. Eles estão aqui de novo! Rápido! Prepare-se! Os gritos de Buckingham soaram no convés e uma série de passos rápidos soaram a seguir, quando os marinheiros se prepararam rapidamente. Várias sombras de recifes gigantes apareceram a centenas de metros de distância, e a água do mar em torno dessas sombras ferveu como se os elementos da água estivessem agitados. Aquelas criaturas do mar que nunca acabavam após serem mortas estavam aqui de novo. Sob o comando de Buckingham, os marinheiros estavam se acostumando aos ataques repentinos das criaturas do mar. Eles não estavam mais tão nervosos que fugir era a única opção em suas mentes. De acordo com os planos pré-estabelecidos, eles assumiram seus papéis e controlaram o navio. Os Chambodianos conseguiam matar essas criaturas do mar para que não precisassem se envolver. A batalha começou de novo. No entanto, essas pobres criaturas marinhas encontraram Fei que estava de mau humor. De pé na proa do navio, o rei deu socorro lento mas repetidas vezes. Mesmo que nenhuma chama chamativa de energia aparecesse, uma força invisível colidiu com as criaturas do mar como montanhas. Quando uma série de gritos soou, mais de 1000 criaturas marinhas foram mortas, e o restante delas rapidamente escapou. O sangue tingia a água azul do mar, e os cadáveres quebrados das criaturas do mar estavam por toda parte. A maioria delas nem chegou a se aproximar do navio antes de serem transformados em pedaços. Em menos de 10 minutos, todas as criaturas do mar que vieram em manadas fugiram pela primeira vez em vários dias. Diante de um poderoso Lorde da classe Sol, aqueles animais destemidos conheceram o medo pela primeira vez. E este maldito humano! Ele é tão poderoso! Poderoso! O que deveríamos fazer? Embora essas criaturas marinhas sejam fracas e insignificantes, perdemos muitas delas. Se isso continuar, e não pudermos fazer nada com esse humano, estaremos em apuros quando Sua Alteza nos castigar. Na minha opinião, nossa tribo acabou de acordar depois de selada. A Sua Alteza Princesa quer atingir os humanos que estão dominando a Terra imediatamente. É um pouco apressado e arriscado. Hail the King, capítulo 772. O início de uma era. Você quer morrer? Como ousa questionar a decisão da grande princesa Sua Alteza? Eu só estou dizendo. Ok, pare de discutir. Isso faz parte do acordo entre nós e a entidade que nos ajudou a quebrar o selo. Hehe, também, não é demais matar alguns humanos sujos. Enquanto essa entidade estiver dizendo a verdade, nossa tribo terá a esperança de pisar na terra. Ha ha ha. E, isso mesmo. Depois de mais de 1000 anos, nos tornaremos a primeira tribo real a pisar em terra a partir do mar. Mesmo que as outras raças quebrem seus selos em breve, elas não poderão lutar conosco. No entanto, o que devemos fazer agora? Este humano é muito mais poderoso que nós. Mesmo se atacarmos juntos, talvez não consigamos matá-lo. Isso é inesperado. Depois de milhares de anos, ainda existem humanos tão poderosos. Seja como for, não vamos tomar decisões. Enquanto essas criaturas marinhas fracas continuarem a assediá-los, vamos informar a princesa Sua Alteza. Isso é algo inesperado demais, ela não vai ficar brava conosco por isso. Após a discussão, essas poucas figuras místicas saltaram instantaneamente para o mar e desapareceram. Seus movimentos na água eram suaves e eram tão rápidos quanto um raio. Quando eles nadavam, eles nem criavam salpicos ou ondulações, como se tornassem um com a água fria do mar. Brilhância foi atacado de novo e de novo. A situação estava ficando cada vez mais estranha. À tarde,
Fei ficou furioso e voltou a fazer a se mover contra as criaturas. Seu poder estava além da loucura, e nenhuma das criaturas do mar conseguia bloquear os punhos de energia do rei. Foi um massacre. Em uma hora, inúmeras criaturas marinhas foram mortas. Furioso, Fei até perseguiu as criaturas do mar que fugiram e limpou completamente todas elas que estavam dentro de um raio de 100 quilômetros e uma profundidade de 1000 metros. A superfície do mar finalmente se acalmou depois de uma hora. Os cadáveres quebrados das criaturas marinhas flutuavam por toda parte na superfície do mar, e toda a água na área ficou vermelha. Nesta batalha, centenas de milhares de criaturas do mar morreram sob os punhos de Fei. O assassinato sem piedade parecia ter feito essa força oculta recuar um pouco. Naquela noite, as criaturas do mar não surgiram como ondas e não atacaram novamente. A matriz mágica de cruzeiro em brilhância estava sendo usada ao máximo, e o navio viajou mais de 10.000 quilômetros à noite. Em teoria, eles deveriam estar perto do Império Leão agora, mas as pessoas no navio não viram costa nem outros navios. No vasto mar, parecia que Brilhância estava sozinho, já que não havia nada ao seu redor. Quando as ondas apareceram e o vento soprou, parecia que este navio era a única coisa neste mundo, não havia nem gaivotas por perto. Fei pegou uma cadeira e sentou-se na proa do navio. Ele simplesmente zombou e não disse nada como se estivesse esperando a chegada da tempestade. Todos podiam dizer que o rei estava homicida no momento. Mesmo que um pequeno camarão pulasse da água, ele seria transformado em pedaços pelo rei irado. No mar profundo, um rugido furioso soou como se estivesse prestes a penetrar no céu, provocando ondas em uma área de milhares de quilômetros quadrados e fazendo todas as criaturas tremerem aos seus pés. Mate aquele humano a todo custo. A honra de nossa tribo não pode ser envergonhada e manchada por um humano sujo depois que acordamos de mais de 1000 anos de sono profundo. Muitos membros da tribo do mar que acabaram de acordar de seus milhares de anos de sono profundo ouviram essa voz e todos soltaram rugidos raivosos. De repente, o mar inteiro começou a ferver devido à raiva deles, e esse oceano calmo e pacífico que ficou em silêncio por muitos anos mudou instantaneamente. Como uma besta gigante pré-histórica que abriu os olhos, uma repentina e antiga crueldade envolveu esse corpo de água. Uma nova força estava em ascensão após mais de 1000 anos de sono. Uma nova era começou naquele momento. Os humanos agora tinham um oponente aterrorizante. O ciclo que girou uma vez em milhares de anos mudou, e os inimigos mortais que se opunham por dezenas de milhares de anos estavam prestes a se enfrentar novamente. Começou a era mais caótica do continente Azeroth. Um dia depois. Com o passar do tempo, a quantidade de pressão que Brilhância estava enfrentando aumentou drasticamente. Agora, as pessoas no navio tinham certeza da identidade de seus oponentes. A Tribo do Mar. A lendária Tribo do Mar. Esta foi uma raça que foi famosa na história. Na época em que centenas de raças lutavam entre si, muitas pessoas sábias e sensatas acreditavam que se a Tribo do Mar pudesse permanecer em terra por um longo período, em vez de ter que retornar ao mar depois de um curto período de tempo, essa raça teria vencido e controlado o continente Azeroth. Mesmo com um mestre poderoso como Fei, Brilhância estava com problemas. De manhã, 6 terríveis membros de alto nível da Tribo do Mar apareceram. Ficou claro que essas 6 criaturas eram da mesma raça. Havia luzes azuis místicas ao redor deles, e a pele deles tinha a mesma cor estranha e opressiva. Eles tinham escamas pequenas e densas em seus corpos, e cada um deles tinha 6 braços. Com corpos impressionantes, eles seguravam uma arma em cada braço e eram guerreiros naturais. Além disso, ficou claro que essas armas eram armas de combate feitas de metais raros que só podiam ser encontrados no mar e tinham propriedades mágicas. O que vale a pena mencionar é que eles eram humanoides. Embora eles fossem tão poderosos quanto as elites da lua cheia de nível intermediário, eles poderiam liberar poderes semelhantes aos das elites da lua cheia no auge estando no mar, que era seu habitat natural.
Suas linhagens e habilidades inatas os fizeram ter a vantagem principal sobre seus colegas humanos que estavam no mesmo nível que eles. Esses 6 membros da tribo do mar lutaram com Fei, e eles deram a Fei um momento difícil. Depois de lutar por mais de 3 horas, o rei finalmente se acostumou com o modo como essas criaturas lutavam e feriu 5 delas, finalmente empurrando-os de volta. Enquanto Fei foi segurado pelos mestres da tribo do mar, Torres e outros cambodianos também estavam sendo pressionados com muita força. Havia muitas criaturas marinhas poderosas. Embora Torres tenha atirado flechas sem parar, e os estudantes universitários usassem todas as suas técnicas secretas, bem como as armas secretas feitas pelo laboratório dos cientistas loucos, eles mal conseguiam defender o Brilhance, e estavam exaustos. Essa foi a maior quantidade de dano que o Brilhance sofreu nessa jornada. A matriz mágica de Cruzeiro foi danificada neste ataque. Se essa matriz crucial não pudesse ser consertada no tempo, levaria mais de 20 dias para chegar ao Império Leão, mesmo que a tribo do mar não atacasse. Portanto, isso era insuportável para todos no Brilhance. A carranca de Fei ficou mais intensa. Embora os membros de alto nível da tribo do mar estivessem desafiando o rei a lidar com eles, não era perigoso para ele. No entanto, seria difícil para ele proteger as pessoas no navio enquanto ele lutava contra esses inimigos. Como o Brilhance já estava danificado, mais perigo estaria esperando pelo navio se membros mais poderosos da tribo do mar viessem. Eu tenho que encontrar uma maneira. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 773. Situação de desespero e perguntas. Infelizmente, antes que a tribo do mar atacasse novamente, Fei ainda não encontrou uma solução para o problema atual. Ele só poderia optar por usar uma estratégia defensiva. Ele ficou na vela principal de Brilhance e liberou seu campo de força. As chamas de energia dourada envolveram todo o navio de guerra e o campo de força dominante transformou todos os membros da tribo do mar que estavam a menos de 100 metros do Brilhance em pedaços, não importava se eram fortes ou fracos. No entanto, assim como esperado, poderosos mestres da tribo do mar apareceram neste ataque. Eles eram guerreiros poderosos e aterrorizantes. Esses 4 guerreiros da tribo do mar atingiram o pico da lua cheia e tinham características distintas de tubarões. Os rostos desses guerreiros tubarões não mudaram muito de sua forma original, e esse visual era chocante. Os 4 guerreiros tubarões cada um tinha um longo tridente vermelho nas mãos. Toda vez que se moviam, eles carregavam uma força destrutiva com eles. Eles nasceram como guerreiros elementares da água, e seu controle da água atingiu outro nível. Quando eles moveram o tridente, o poder das ondas estava em pé de igualdade com os magos elementares da água da classe Sol. As ondas eram como tsunamis. Esses 4 guerreiros trouxeram muita pressão a Fei. Punho do Imperador Invencível, um golpe para matar. Os longos cabelos negros de Fei tremulavam enquanto ele rugia como um animal selvagem. Durante o clímax da batalha, o rei liberou o poder dominante dos bárbaros. Sem se segurar, ele imediatamente soltou sua força da classe Sol. O punho de energia dourada que foi criado pelo punho do Imperador Invencível avançou como um meteoro gigante. Então, o rei deu socos repetidamente, lançando muitos punhos de energia. Usando a habilidade do selo espacial espiritual do punho, Fei colocou um pouco de sua força no espaço ao redor do navio, matando os membros da tribo do mar que estavam correndo para o navio e criando problemas para os 4 guerreiros tubarões. Quando a batalha atingiu seu auge, todo o mar começou a rugir. Humano sujo! Morra! Enquanto sílabas antigas disparavam da boca dos guerreiros tubarões, parecia que 2 pedaços gigantes de pedras estavam esfregando um contra o outro, soando cruéis e ferozes. Os tridentes vermelhos em suas mãos pareciam carregar poder demoníaco. Toda vez que eles balançavam, criavam uma série de ruídos uivantes. Então, nuvens de vapor sangrento apareceriam e girariam em torno dos tridentes, como se muitas criaturas afogadas no mar estivessem choramingando, e elas pudessem mexer com a cabeça dos outros, fazendo seus oponentes perderem a cabeça. Esses guerreiros tubarão foram impiedosos e tentaram matar os humanos no Brilhance imediatamente.
Se não fosse pela proteção de Fei, as outras pessoas no navio teriam perdido a cabeça e morrido por causa disso. Mesmo que mestres como Torres pudessem suportar isso, eles seriam gravemente feridos em batalha e talvez não pudessem se recuperar. Esses tridentes de ferro eram semelhantes às armas de combate nas mãos daqueles membros anteriores de alto nível da tribo do mar que tinham 6 armas. Todas eram armas raras que apenas a tribo do mar possuía. Felizmente para Fei, suas experiências no Diablo World o fizeram se acostumar com todos os tipos de métodos de ataque. Os monstros que usam ondas sonoras como método de ataque estavam por toda parte no Diablo World. Talvez esses ataques sejam eficazes contra outros mestres, não foi de todo útil contra Fei. Parecia que alguém estava fazendo cócegas nos seus pés através de um par de sapatos. Essa batalha durou mais de 1 hora. Fei matou 2 guerreiros tubarões e feriu gravemente os outros 2, forçando a tribo do mar a recuar novamente. Após essa batalha, as pessoas no Brilliance ficaram muito preocupadas. Não é de admirar que a tribo do mar tenha rumores de quase conquistar todo o continente Azeroth. Eles acordaram do sono profundo por algum motivo desconhecido, e suas forças ainda não haviam se recuperado completamente. No entanto, seus guerreiros já eram tão poderosos, e parecia que eles tinham muitos mestres. Ninguém sabia se os monstros da classe Sol viriam atacar o Brilliance na próxima onda. Se tal tendência continuasse, quanto tempo poderia durar o rei de Chambord, mesmo sendo bastante poderoso? Até Fei sentiu que esse problema era opressivo e ameaçador. Os guerreiros da tribo do mar eram poderosos e nasceram com físicos poderosos, assim como os bárbaros. Seus corpos foram capazes de lidar com a intensa pressão da água no fundo do mar, o que significava que eram tão duros quanto o ferro. Mesmo diante de um bárbaro como Fei, eles não eram muito inferiores. Com sua linhagem poderosa e técnicas de batalha antigas únicas e misteriosas, era difícil para qualquer um lutar com eles no vasto oceano que era seu habitat natural. Se aqueles 4 guerreiros tubarões não estivessem lutando contra Fei, mas outro Lorde da classe Sol que avançou recentemente, eles teriam vencido há muito tempo. O que está acontecendo? Por que essas malditas criaturas estão tão interessadas em Brilliance? Será que existe um tesouro divino no navio, e eles devem tê-lo? Ou, eles estão aqui por mim? Fei pensou sobre isso e não conseguiu entender o porquê. O próximo dia, Brilliance foi severamente danificado novamente. Mesmo que Fei estivesse vigiando o navio pessoalmente, ele não poderia ser tão eficaz enquanto se protegia contra 2 lords da classe Sol. Como Fei tinha que proteger o navio e não podia se movimentar livremente, ele não foi capaz de liberar toda a sua força. Na maioria dos casos, ele estava apenas se defendendo contra os ataques dos inimigos. No entanto, depois de mais de 4 horas, os membros de alto nível da tribo do mar, como aquelas criaturas de 6 braços, meio humano e meia cobra e guerreiros tubarões, finalmente obtiveram uma grande oportunidade. Sob a coordenação perfeita desses 2 lords da classe Sol, eles romperam a esfera de energia criada pelas chamas de energia dourada e destruíram o ariete do Brilliance. A situação era muito perigosa. Naquele momento crítico, toda a frente do navio seria destruída se o filho do vento Torres não o protegesse com o risco de perder a vida. Como resultado, a maior parte do navio foi salva, mas Torres ficou gravemente ferido e perdeu a eficácia do combate. Os 9 estudantes universitários de Chambord também ficaram feridos. Oscar, que gostava de alquimia e de outros campos únicos, era a pessoa mais fraca entre os 9 estudantes, por isso ficou mais ferido. Agora, ele estava deitado em sua cama como Torres. No entanto, Buckingham e os outros cativos de Leon não estavam envolvidos no combate, por isso não sofreram baixas. Enquanto ninguém estava olhando, um sorriso estranho apareceu no rosto do rei Buckingham, de Leon. O próximo dia, Brilliance estava em uma situação desesperadora. A matriz mágica de cruzeiro no navio ainda não foi reparado. As matrizes mágicas do Império Leon eram únicas. Embora Neymar, um dos 9 alunos, tenha se destacado em matrizes mágicas, ele não conseguiu consertar a matriz mágica sozinho em um dia.
O ataque da tribo do mar ainda era muito feroz. Eles lançariam outra onda de ataques a cada 3 horas, e mestres mais poderosos apareceriam um após o outro. Perto do pôr do sol, um membro da tribo do mar que poderia rivalizar com Fei apareceu. Se Fei não convocasse o triturador de pedra imortal Kins e usasse Virvin, sua técnica mais poderosa, ele teria perdido. Aquele mestre era o oponente mais aterrorizante que Fei enfrentará desde que se tornará um Lorde da classe Sol. Era uma situação desesperadora que nem Fei previa antes da jornada. Bem quando Fei planejou o pior cenário e quis abandonar os cativos de Leão antes de voltar pelo caminho com os Chambodianos com caudas entre as pernas, um salvador inesperado finalmente apareceu. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 774. Ilha. Apenas quando Brilliance estava em uma situação desesperadora, a terra de repente apareceu não muito longe. Quando viram o litoral e as montanhas verdes, os estudantes universitários de Chambord não conseguiram conter a emoção e aplaudiram. Um sorriso também apareceu no rosto de Fei. Com a aparição da terra, ele teria a capacidade de rivalizar com a tribo do mar. No começo, todos pensavam que este era o fim do mar. No entanto, quando se aproximaram, perceberam que era apenas uma ilha grande. Embora esse fosse o caso, aquelas montanhas e aquela praia branca eram suficientes para excitar as pessoas que estavam no oceano por mais de 10 dias. Eles estavam entediados com a simples vista para o mar. O som que o vento criou quando soprou pela floresta foi agradável a todos. Mais importante ainda, esta ilha era capaz de aliviar a situação atual do Brilliance. Guardar a ilha era muito melhor do que tentar afastar a tribo do mar no navio. Mesmo que os membros da tribo do mar fossem violentos e ferozes, eles poderiam destruir e afundar esta ilha gigante. Brilliance aumentou sua velocidade. Antes do pôr do sol, finalmente chegou ao lado sotavento da ilha, onde o vento do mar não podia soprar diretamente no navio. Os estudantes universitários, como Louise, Pato e Oscar, aplaudiram e saltaram do navio, aterrissando na praia macia e fria. Então, eles se ajoelharam e beijaram a praia antes de aplaudir e gritar como se passassem por uma tribulação. Os marinheiros que eram prisioneiros também começaram a aplaudir e começaram a descer a comida e armazenar água potável do navio sob o comando de Buckingham, o prisioneiro número 1 do grupo. Logo, as pessoas descobriram um novo problema. Como isso aconteceu? Louise, que tinha longos cabelos ruivos, olhou para o enorme buraco do lado do Brilliance, que se conectava ao depósito em estado de choque. Ela ficou surpresa ao descobrir que quase não havia comida nem água potável. Antes de deixarem o reino Byzantine, Brilliance armazenou comida e água suficientes para 300 pessoas por 3 meses. No entanto, a situação atual. Mesmo que as pessoas reduzissem seu consumo em 2/3, esses suprimentos não poderiam durar para 100 pessoas por 2 dias. Quando a tribo do mar nos atacou da última vez, o lado do depósito foi quebrado. Já era tarde demais quando descobrimos isso, e a maior parte da água potável e dos alimentos foram levados pelas ondas do mar. Tentamos ao máximo salvar os suprimentos, mas só conseguimos esse tanto. O rei Buckingham abriu as mãos e deu de ombros, impotente. Impossível! Louise não estava convencida quando uma expressão confusa apareceu em seu rosto fofo e suave. O rei Alexandre, Sua Majestade, protegeu o navio inteiro usando suas chamas de energia, e mesmo os mestres da tribo do mar não foram capazes de chegar a 100 metros do navio. Como eles poderiam criar um buraco tão grande? Fatos são fatos. Estava claro que Buckingham não queria explicar mais. Invasores desprezíveis e violentos. Nenhum de vocês é bom ovo. Não me deixe encontrar nenhuma evidência de que você quebrou o depósito de propósito e jogou fora os suprimentos. Caso contrário, todos vocês terão uma morte feia. Especialmente você. Rostinho branco. Não tente ser sorrateiro. Caso contrário, cortarei todos os seus membros. Louise disse com um sorriso frio enquanto sacudia seus lindos cabelos ruivos. Essa garota bonita não estava comprando essa história.
Embora fosse filha de Pierce, era uma garota e não era tão impaciente quanto seu pai. Em vez disso, ela era detalhista e atenciosa. Ela tinha o apelido de Pequena Bruxa na Universidade Civil e Militar de Chambord, e sua brincadeira causou dores de cabeça a muitos de seus colegas de classe. Além disso, como alguém que acreditava em Chambord, ela admirava o rei e desprezava todos os inimigos de Chambord. Portanto, ela não acreditaria no raciocínio de Buckingham e aceitaria o fato de que um membro da tribo do mar se esgueirou sob a detecção do rei e criou esse buraco no lado do navio. No entanto, ela não conseguiu encontrar nenhuma pista depois de estudar cuidadosamente o buraco, para poder desistir de suas suposições. Então, ela monitorou rigorosamente esses cativos e os observou mover o resto da comida e da água para a ilha. Depois que as necessidades foram retiradas do navio, Fei ficou preocupado com o fato de que Brilliance, que estava descansando na praia, fosse destruído sob o ataque da tribo do mar. Então ele mudou o navio para a ilha. Buckingham e outros cativos foram reunidos temporariamente, e Torres, que havia se recuperado dos ferimentos, foi solicitado a monitorá-los, caso ocorresse algo estranho. Neymar, o gênio mago, começou a trabalhar no reparo da matriz mágica de Cruzeiro. Outros estudantes começaram a criar o acampamento sob a liderança de Louise. Royce, um jovem bonito, aprendeu essas coisas com Varril, o líder da caravana no acampamento dos trapaceiros, e ele era um especialista nesse campo. Enquanto Royce movia os componentes sem problemas, logo um acampamento perfeito apareceu perto de uma montanha a cerca de 1000 metros da praia. Além disso, vários tipos de armadilhas mágicas foram montadas ao redor do acampamento. Nesse momento, a educação que esses alunos receberam da Universidade Civil e Militar de Chambord entrou em vigor. Além disso, todos os tipos de armas secretas criadas pelo laboratório dos cientistas loucos foram utilizados. Este pequeno acampamento para cerca de 100 pessoas era mais seguro do que o feito para dezenas de milhares de soldados. Qualquer força que quisesse invadir este pequeno acampamento teria que sacrificar milhares de vidas. Uma tenda mágica gigante foi colocada no centro do acampamento e pertencia ao rei. Desconhecido para Buckingham e os outros cativos, havia muitos segredos escondidos nesta tenda. Depois que tudo foi organizado, já era pôr do sol. Antes que o jantar estivesse pronto, Fei arrumou algumas coisas e saiu com Louise, Pato e Oscar em silêncio. Antes do anoitecer, o rei tinha que se certificar de que esta ilha estava segura e não tinha ameaças. Caso contrário, se surgissem perigos repentinamente, eles seriam pegos desprevenidos. Além disso, a comida e a água do Brilliance estavam acabando. Talvez o rei pudesse encontrar comida e água potável nesta ilha. O tamanho desta ilha estava além de sua primeira impressão. A densa floresta atrás do acampamento parecia uma floresta tropical, e havia todo tipo de plantas lá. Árvores com diâmetros transversais de mais de 4 metros estavam por toda parte. Talvez devido à sua idade avançada, musgos verdes estivessem por toda parte, e trepadeiras grossas se enrolavam ao redor delas. As folhas dessas trepadeiras grossas eram afiadas como facas, elas poderiam cortar a pele das pessoas facilmente. No começo, ainda havia areia macia no chão. Então, o chão foi coberto com folhas podres. Parecia que essas folhas estavam empilhadas aqui por muitos anos, algumas delas se transformaram em líquidos espessos e escuros. A luz do sol não podia atravessar todas as árvores e brilhar no chão, e todos os tipos de insetos estranhos estavam rastejando. É claro que um ambiente tão úmido e escuro era o paraíso para todos os tipos de criaturas venenosas. Cobras coloridas e outros tipos de insetos venenosos poderiam saltar e dar às pessoas ataques letais. A morte persistia na floresta, fazendo parecer mais assustadora. Hail the King, capítulo 775. Massacre em terra. Felizmente para mestres como Fei, esses insetos venenosos não eram nada. Depois de um tempo de busca, Fei desistiu da ideia de avançar andando. Com um pensamento, enormes asas de espada dourada apareceram em suas costas e ele trouxe os 3 estudantes para o céu.
Depois de atravessar as árvores com 30 a 40 metros de altura, eles voaram para frente em um bom ritmo. Parecia que eles estavam pisando em ondas verdes, e parecia interessante. Essa floresta era gigante, Fei não conseguiu nem ver o fim no céu. Enquanto as árvores balançavam um pouco ao vento noturno, a floresta parecia um oceano verde que se estendia no horizonte. Quando Fei voou mais, ele finalmente descobriu mais informações. Esta ilha parecia um retângulo gigante. Os Chamordianos e seus cativos acamparam perto da praia que ficava em uma das extremidades do retângulo, e eles não tinham ideia de que aquela ilha era tão grande. Excedeu em muito a primeira impressão das pessoas. Com a velocidade de Fei, ele chegou ao centro da ilha depois de meia hora. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma onda de energia violenta e perversa apareceu no lago dentro da ilha, que parecia um cristal de safira incrustado no oceano verde. Essa energia era selvagem e primitiva, e estava cheia de explosividade. Foi chocante e estava além do alcance dos humanos. Então, uma série de rugidos estrondosos soou. Ondas sonoras visíveis gigantes se expandiram em todas as direções, criando enormes rajadas de vento. Com esse lago como centro, as rajadas de vento sopraram para fora e todas as árvores ao redor do lago foram empurradas para trás com força. Algumas árvores antigas e grossas foram arrancadas do chão pela força de impacto da onda sonora e até rochas foram lançadas no ar. Parece uma besta demoníaca nativa, e sua aura é realmente primitiva. Sua força está pelo menos no reino da classe Sol. E, já que é capaz de sobreviver nesta ilha que está desolada do resto do mundo e dos efeitos dos seres humanos, provavelmente tem uma linhagem rara. Talvez tenha sobrevivido à Era Mítica e tenha vivido até agora. Depois de pensar um pouco, Fei decidiu percorrer o território desse misterioso monstro demoníaco. Fei e os estudantes correram ao redor do Lago Claro e voaram um pouco mais adiante. Então, as árvores se tornaram poucas e dispersas, e o terreno começou a ficar plano. Logo, uma pastagem apareceu e havia pedras brancas nela, parecendo estrelas no céu e lindas decorações. Este lugar é adequado para humanos viverem. E... espere, porque há um cheiro intenso de sangue. A expressão de Fei mudou abruptamente. O denso cheiro de sangue permeava o ar como se um massacre tivesse ocorrido há pouco tempo. Os elementos naturais na frente de Fei eram anormalmente violentos, e os elementos da água eram os mais ativos, parecendo arrogantes e cruéis. Essa era a característica única da tribo do mar. No entanto, esse cheiro de sangue não era deles, mas humanos. Muitas pessoas foram mortas. Isto é estranho. Existem humanos nesta pequena ilha remota. Fei pensou nisso e de repente aumentou sua velocidade, alcançando instantaneamente o lugar com o cheiro mais denso de sangue. Estava claro que os humanos estavam gritando e gritando desesperadamente antes de serem mortos. Ao mesmo tempo, aqueles rugidos e barulhos únicos feitos pelos membros da tribo do mar também se misturavam aos gritos e ressoavam no céu. No entanto, o massacre parecia ter terminado. Os ruídos de luta e os gritos dos humanos gradualmente desapareceram e se tornaram imperceptíveis. Fei levou Louise, Pato e Oscar para a frente com sua velocidade mais rápida, chegando ao local do incidente. Era uma vila humana primitiva, porém simples. Parecia que esta vila tinha cerca de 2.000 pessoas. À primeira vista, Fei percebeu que a maioria das casas era feita de troncos cinzentos e algumas eram cabanas de palha. Além das casas, havia grandes armazéns de comida e depósitos. A vila estava cercada por muros de defesa com 4 metros de altura, e esses muros de defesa também eram montados por toras. Além disso, havia torres de vigia e fortalezas com uma lança de madeira afiada saindo deles de frente para o exterior. A vila inteira parecia um ouriço gigante que tentava se defender dos inimigos. Fora dos muros de defesa de madeira, havia vários poços de água. Parte da terra já estava desenvolvida, e culturas sem nome já estavam crescendo nelas. A área parecia verde e animada. Além disso,
alguns coqueiros e árvores frutíferas foram plantados em torno das casas dentro da muralha de defesa e balançavam para a esquerda e para a direita, fazendo com que este lugar parecesse pacífico e como um paraíso. Claro, era assim que deveria parecer. No momento, o massacre impiedoso já destruiu tudo isso. Cadáveres humanos estavam por toda parte no chão. Idosos, crianças, homens e mulheres foram massacrados, quase nenhum de seus corpos estava intacto. No momento, havia guerreiros de baixo nível da tribo do mar vagando, rasgando e devorando os cadáveres humanos que ainda estavam quentes. Essa foi uma cena cruel e desumana. Ao olhar para esta cena, Fei pôde adivinhar que a batalha unilateral ocorreu cerca de 1 hora atrás. Sem nenhum aviso, muitos guerreiros da tribo do mar que pareciam cruéis e semelhantes a demônios saíam do mar. Eles chegaram à praia que ficava a vários quilômetros daqui e trouxeram destruição a esta vila. Os aldeões foram pegos desprevenidos e os perigosos inimigos que apareceram de repente na bela praia os mataram. Parecia que a vila tinha um certo nível de força. No começo, os moradores reagiram e resistiram. No entanto, a defesa deles era fraca demais para enfrentar o número ilimitado de inimigos. O muro de defesa de madeira e o portão foram destruídos a princípio. Mesmo o tronco mais difícil não conseguiu se defender da cruel tribo do mar. Essas criaturas cruéis rastejavam na praia a partir do oceano e atacavam os humanos como ondas. Embora houvesse alguns guerreiros humanos com uma força impressionante, eles não conseguiram mudar a situação. A vila inteira foi transformada de um paraíso em um inferno, e todos foram atacados enquanto sentiam o desespero. No momento, quase ninguém estava vivo na vila. A tribo demoníaca do mar não foi embora, eles aplaudiram e deleitaram-se com os quentes cadáveres humanos, e os rugidos baixos e o barulho de rasgar a carne fizeram parecer que um grupo de demônios estava dando uma festa. A chegada de Fei e os 3 estudantes interrompeu a festa que estava acontecendo. O cheiro dos humanos instantaneamente atraiu a atenção desses demônios sanguinários. Havia um membro da tribo do mar bem perto de Fei. Humanos, temos mais comida fresca. Um guerreiro de baixo nível da tribo do mar, que parecia uma cobra do mar, estendeu a língua e rugiu. Tinha mais de 3 metros de altura. Sua parte inferior do corpo tinha a forma de uma cobra marinha e a parte superior do corpo era semelhante a um ser humano. Sua pele estava cheia de escamas e sangue espesso escorria pelos lábios. Enquanto rugia ferozmente e cuspia uma série de sílabas antigas e cruéis, disparou na direção das 4 pessoas loucamente. Mais tarde terão novos capítulos.